Olá a todos, aqui é Thiago de Aragão falando diretamente de Washington. Feliz Ano Novo e obrigado pela sua participação. Hoje nós vamos analisar algumas das principais medidas adotadas pelo presidente Donald Trump que afetam não apenas o Brasil e a América Latina, mas também como que essas ações refletem no cenário global. Especialmente, como sempre falamos aqui no canal, em relação à China. Desde a sua posse no dia 20 de janeiro de 2025, há poucos dias, o Trump implementou políticas que têm implicações profundas para a região e para o equilíbrio geopolítico mundial. Uma das primeiras pontos que foi decidido das medidas do Trump, que é extremamente importante, é a imposição de tarifas sobre importações. Uma das primeiras ações do Trump foi anunciar a imposição de tarifas de 25% sobre as importações do México e do Canadá. Essas ações têm início previsto para o dia 1º de fevereiro de 2025. Essa medida tem como objetivo incentivar a produção doméstica nos Estados Unidos, mas é uma situação complicada porque o México, principalmente, ele é um fornecedor de peças muito importantes e você, trocando uma produção do México nos Estados Unidos, invariavelmente você vai aumentar o custo dessa produção e vai gerar inflação. E, além disso, essa ação gera preocupação com a possibilidade de retaliação comercial, que o México é um país que tem uma capacidade muito alta de retaliação contra os Estados Unidos, principalmente nos estados republicanos. Para o Brasil e outros países da América Latina, em tese, isso poderia representar uma oportunidade para ampliar sua participação no mercado norte-americano, mas não é bem o caso. O Brasil produz muitas coisas que os Estados Unidos já produz. Então é um ambiente onde, eventualmente, o Brasil também irá sofrer sanções em algumas indústrias específicas, porque o aumento, não sanções, desculpa, mas um aumento de tarifas em algumas indústrias específicas, porque o aumento das tarifas serve também para compor o corte de determinados impostos. Então você precisa fiscalmente equilibrar isso de uma forma ou de outra. Um outro ponto que foi muito importante já no primeiro dia do Trump ele declarou emergência nacional na fronteira sul, intensificando o controle migratório e militarizando a região. Além disso, ele classificou os cartéis de droga mexicanos como organizações terroristas, uma decisão que deixou a Cláudia Sheinbaum, a presidente mexicana, muito chateada e que isso vai afetar a dinâmica da cooperação em segurança entre os Estados Unidos e o México. Até porque, quando você classifica como uma organização terrorista, isso te dá um leque de ação que, na percepção mexicana, poderia violar a soberania mexicana. A curto prazo, essas ações vão criar alguns desafios diplomáticos, especialmente com o México, mas também gera preocupação em outros países da região, porque o mesmo pode ser aplicado. Se os Estados Unidos começarem a categorizar determinados grupos criminosos como organizações terroristas, isso juridicamente nos Estados Unidos amplia o leque de como que o governo americano pode interceder ou não. Um outro ponto que é bastante importante também foi a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Isso reflete um afastamento dos compromissos globais com o combate de mudança climática que vinha sendo algo mantido pelo Biden, já criticado anteriormente pelo Trump, mas antes disso já era algo que tinha participação tanto de democratas quanto de republicanos. Para a América Latina, que é uma região vulnerável aos efeitos do aquecimento global, essa decisão pode enfraquecer algumas iniciativas conjuntas de preservação que tinham nos Estados Unidos um parceiro forte para isso. Por outro lado, isso abre um espaço para a China se consolidar como líder global em energias renováveis, aumentando sua influência na América Latina, que já é muito maior do que a influência dos Estados Unidos, e a China já investe pesadamente nesse tipo de infraestrutura na América Latina e provavelmente vai aumentar. No Brasil, especificamente, essa saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris pode impactar na capacidade do país de atrair alguns investimentos estrangeiros alinhados a práticas sustentáveis. Primeiro que várias empresas dos Estados Unidos já mudaram um pouco a percepção em relação a isso desde a posse de Trump, mas também que a possibilidade de chegar numa solução em relação a alinhar práticas sustentáveis coloca o Brasil basicamente isolado na região se não tem um apoio forte dos Estados Unidos.
Além disso, coloca o governo brasileiro numa posição de reavaliar suas alianças climáticas, podendo se aproximar ainda mais da China em busca de financiamento para projetos de energia limpa. Financiamento que muitas vezes se conseguia nos Estados Unidos, mesmo com o setor privado. Um ponto muito importante também foi que a nova administração Trump adotou uma postura mais protecionista. Isso vem sendo falado desde a época da campanha eleitoral e até de antes disso. E essa postura mais protecionista, ela traz sinais de que novos produtos importados, incluindo os vindos da América Latina, possam enfrentar barreiras adicionais, não só esse aumento típico de tarifa. Para o Brasil, isso vai afetar setores importantes como o agronegócio, a mineração e a exportação de produtos manufaturados, que não é muito, mas vai afetar. Em contrapartida, o protecionismo dos Estados Unidos vai fortalecer o papel da China como principal mercado para commodities brasileiras e também vai acabar fazendo com que a China invista mais e mais ainda em questões secundárias ligadas à produção do Brasil, como logística, infraestrutura, etc. Esse impacto também se reflete num possível aumento da dependência econômica na América Latina em relação à China, que pode limitar a capacidade dos países da região de diversificar suas parcerias comerciais e manter autonomia em suas decisões econômicas. Então, o Brasil, a Argentina, outros países da região, eles não vão se aproximar dos Estados Unidos, independente de ser de direita ou de esquerda. Mas o que vai acontecer é que as decisões domésticas tomadas por Trump, que vão fortalecer a economia americana, podem, para a América Latina, colocar os países da região nos braços da China, para que a China invista mais e aumente esse grau de dependência. Outro ponto importante também é que a vitória do Trump intensificou algumas retóricas contra a China, aumentando tensões comerciais e políticas entre as duas maiores economias do mundo. Isso coloca a região, especialmente o Brasil, numa posição delicada, já que o Brasil acaba tendo uma posição estratégica em relação a esses dois países e não quer brigar de um lado ou de outro. Enquanto os Estados Unidos busca reforçar sua presença na região com algumas ações que o Trump ensaia fazer, a China ela vai expandindo a sua influência por meio da Rota da Seda, da nova Rota da Seda e financiamento em larga escala, como é de praxe. No Brasil, por exemplo, setores como infraestrutura, energia e tecnologia já dependem significativamente do capital chinês. Então, qualquer movimento dos Estados Unidos para limitar essa influência pode forçar o governo brasileiro a equilibrar suas relações com ambos os países. E é só um desafio extremamente complexo para um governo que muitas vezes no campo da política externa tem tido ações erráticas, para dizer o mínimo. Essas recentes medidas adotadas pelo Trump, elas têm implicações profundas para o Brasil e para a América Latina. O aumento do protecionismo comercial, as políticas migratórias restritivas e o afastamento dos Estados Unidos de compromissos ambientais globais vão criar novos desafios, mas também vão criar novas oportunidades para a região. Acho que o mais importante disso tudo é que isso vai abrir uma oportunidade única para a China. A China vai ser a grande vencedora desse posicionamento mais protecionista e voltado para dentro que o Trump deve tomar. Se você está investido nos Estados Unidos, fantástico. Dentro dos Estados Unidos, a economia pode sim demonstrar uma melhora interessante e um crescimento interessante. Mas no resto do mundo, a China ela vai, e principalmente na América Latina, a China vai se beneficiar. Então, diante desse cenário, é fundamental que governos da América Latina se fortaleçam, né, e busquem compreender um pouco mais como se posicionar. Agora, isso também já é pedir demais, né? Bom, vamos deixando por aqui, vamos continuar, eu vou gravar novos vídeos sobre esse início do governo e quero ouvir muitos comentários de vocês, sempre com educação e até a próxima. Um abraço a todos.